Se achar que tem que cortar trecho, se não quiser publicar, não publica. Então ali a gente vê quem era esse médium de fato, comprometido com o conteúdo e com a verdade. E uma última pergunta. E uma última pergunta, que tem a ver também com a assinatura, o Espírito da Verdade. Por muito tempo, eu não sei se, o quanto de burburinho isso ainda gera, mas por muito tempo houve assim, no movimento espírita todo um burburinho sobre essa assinatura. Porque, inclusive, na obra, tanto na Revista Espírita quanto no livro Obras Póstumas, a gente consegue ver isso com mais força, a importância desse espírito dirigindo todo esse trabalho de organização da doutrina espírita e até com uma proximidade ainda maior no Evangelho segundo o Espiritismo. E aí a gente fica pensando, mas quem que é esse espírito? Existem várias dicas ao longo das revistas espíritas. Em dezembro de 1864, tem um lá que, nossa, quando eu li aquele ali, eu falei, não preciso assistir estudo de mais ninguém, que isso aqui para mim já está suficiente. E existem palestras do Haroldo, estudos do Cosme Massi, que citam essas obras, essas várias referências para quem quer aprofundar. E existem pessoas que discordam mesmo dessas referências e faz parte, mas existe entre esses estudiosos um certo consenso, não na opinião deles, pautados nesse material, de que o Espírito da Verdade é Jesus. Não uma falange, nada, Jesus. Porque o próprio Kardec responde lá em 66 de que era um espírito. Claro que existe uma equipe trabalhando, né? Então, quem acha que é falange, de alguma forma dá certo, porque sim, tem uma falange trabalhando. Mas a assinatura seria de Jesus. E aí, para colocar assim, eu sou da Bahia, então botar mais pimenta aqui para eles responderem, um dia desses, num grupo desses espíritas de Facebook, eu vi uma pessoa perguntando assim, olha, eu até simpatizo com esse negócio de espiritismo, tem umas coisas que eu leio que eu acho legais, mas para mim o problema é que vocês colocam Jesus na história. Vocês falam muito de Jesus. E eu queria ser espírita tirando a parte de Jesus, a parte do cristianismo. É possível? Era uma dúvida da pessoa. É possível ser espírita e tirar esse negócio de Espírito da Verdade, Jesus? O que vocês me dizem? O que vocês responderiam para essa pessoa? Olha, a gente entende perfeitamente as resistências que possam existir em relação ao cristianismo, à própria figura de Jesus. Mas a gente precisa também renovar, talvez, a maneira como a gente vê Jesus, porque o Espiritismo vai apresentar um Jesus muitas vezes diferente daquilo que se consolidou como sendo Jesus e o cristianismo. Porque Jesus nos é apresentado como um espírito que é o grande referencial do que é um espírito que se harmonizou com a lei divina, um espírito que alcançou a finalidade maior da evolução, do progresso, um espírito que inclusive foi designado para nos orientar, para ser para nós esse referencial. Então, naturalmente, a gente pode ter a resistência ao cristianismo, ao Jesus histórico, à figura de Jesus, mas os valores universais que o Cristo representa, esses são fundamentais na doutrina espírita. Porque quando a gente está falando de Jesus na doutrina espírita, a gente está falando de humildade, a gente está falando de amor, a gente está falando de perdão, de paciência, de misericórdia. E sem esses valores, aí realmente o Espiritismo perde seu propósito. O próprio Kardec vai dizer, tanto é que ele diz lá no Livro dos Médiuns, o espírita verdadeiro ele chama de o espírita cristão. Não o cristão no sentido do rótulo, mas naquele que entendeu a grande finalidade do Espiritismo, a transformação moral do indivíduo. As consequências morais a que esse conhecimento filosófico vai nos conduzir. Porque senão a gente vai ficar de novo na experimentação, nas elucubrações filosóficas, o que a gente tem feito por séculos, no espiritualismo, em outras correntes, mas a gente não vai chegar na finalidade, que é o Kardec fala, do primeiro tipo de espírito, aquele que está só nos fenômenos. O outro já até vislumbra as consequências morais, já gosta da parte filosófica, mas ainda não quer aplicar muito aquilo em si. Isso. Agora, o espírita que Kardec vai chamar de verdadeiro é aquele que realmente entendeu o foco, a
transformação moral do indivíduo. Então é nisso que a gente insere Jesus no Espiritismo, né? E isso está muito longe do rótulo do cristianismo, do cristão mesmo no rótulo, do Jesus histórico. Nós estamos falando de valores universais que o Cristo representa, que é a essência do Evangelho, né? Que foi muito deturpada ao longo dos séculos e por isso criou-se essa grande resistência ao Evangelho, a Jesus, por conta dos desatinos que a gente perdeu o foco, se prendeu nos aspectos exteriores e esqueceu dos valores universais. Então, perfeitamente, você pode não se considerar cristão no sentido do rótulo, mas daí a colocar de lado os valores que Jesus representa, aí realmente a gente não está entendendo a finalidade maior do Espiritismo, né? O Arthur falou da questão do foco, e eu acho que esse é o cerne, assim, o fundamental, nós somos espíritos, estamos aqui para quê? Né? Qual é o propósito? Para que a doutrina espírita vem até nós? O que a gente aproveita dela? Para que serve isso? Né? Eu acho que esse olhar é que faz toda a diferença. Então, com esse olhar, com esse foco para a transformação moral, entendendo esse processo evolutivo, essa caminhada mesmo de crescimento, desenvolvimento espiritual, aí Jesus é o centro, né? A gente tem lá na questão 625, guia e modelo. E eu gosto sempre de pensar, se a gente tem um guia e um modelo para nos orientar, para servir de base, olha que magnífico, né? A gente já tem um horizonte, um norte para onde caminhar. Mas como é que a gente vai fazer isso se a gente não conhecer o modelo? Se a gente não tiver aberto ao guia, a aprender com ele e caminhar com ele. Então, eu acho que isso torna, então, tudo muito frágil. Porque de que adianta a gente se reconhecer como espíritos, saber que tem reencarnação e outras coisas que a doutrina vem descortinar para nós, se a gente não usa esse conhecimento como ferramenta para esse processo de transformação. Então, eu acho que são coisas que juntas se fortalecem e ganham, então, essa força mesmo que nos impulsiona, que consolida tudo, né? É como se fossem partes de uma coisa central aí, então, que a gente vai poder aproveitar melhor. É só mais uma coisinha, acho que assim, quando a gente vai desvestindo o Cristo de todas as camadas que a história e nós, seres humanos, fomos colocando sobre ele, é quase que irresistível, né? Não amá-lo, assim, é quase que impossível não amá-lo. É como não amar o amor, como quando você vai estudando Buda, por exemplo, na beleza das... É quase impossível não ter uma admiração, não ter um carinho. Então, assim, quando você vai tirando as capas, as incompreensões humanas e vê aquele amor gigantesco do Cristo, aquela expressão mais pura do amor, é quase que irresistível, né? Não se deixar tocar aí por esse amor e sentir esse carinho desse mestre divino que nos acompanha há milênios e no mais íntimo lá a gente sabe desse carinho, desse cuidado para conosco. Eu gosto muito de pensar da importância também das experiências pessoais, né? Porque é muito comum que as pessoas que se sintam atraídas pela doutrina espírita tenham uma facilidade maior com o aspecto do raciocínio. E às vezes fiquem tão atraídas por essa questão, não, agora eu entendo e quero entender cada vez mais, né? Então fica tão presa a isso que às vezes a gente quer só ser convencido de alguma coisa. Quanto mais interessante é quando essas informações elas se transformam em experiências pessoais, né? Então, mais do que admirar racionalmente pelo que eu li, mas quando eu tenho uma experiência com aquilo, né? Quando aquela verdade se apresenta na minha vida. E talvez, exatamente pela experiência pessoal ser uma coisa tão forte, eu imagino que aí esteja a resistência de muitos amigos. Quando eu participava, ainda morando lá em Salvador, de uma reunião mediúnica, que era a reunião de jovens da casa, da Juventude Espírita Nina Aroeira, eu nunca tinha tido essa experiência antes, foi a primeira vez que eu participei de reunião mediúnica, e eu fiquei muito impactada com a quantidade de espíritos que chegavam
E fazendo muito barulho, nos ameaçando, e fazendo, sabe, aqueles, assim, que a gente fica mais assustado. E eu, na época, estava bem jovem, assim, né? Nossa, falava, meu Deus, será que ele vai me perseguir mesmo? Estou observando vocês, vocês vão cair e tal. E a maioria, quando, né, ia transcorrendo a conversa, o que a gente ia percebendo da história daqueles espíritos? A grande maioria, eles tinham sido perseguidos nas cruzadas, nas inquisições. Então, eles tinham uma experiência pessoal com o nome Jesus Cristo muito negativa. Aqueles que se diziam seguidores, discípulos desse Cristo, que eles tiveram essa experiência, eram assassinos. Mataram seus familiares, eles mesmos, crianças. Então, quando eles chegavam ali naquele contexto, numa casa dedicada a esse nome, essa experiência ainda estava muito marcada, né? E quando a gente reencarna, a gente leva, ainda que inconscientemente, essa resistência. Então, é exatamente o que vocês comentaram. Talvez seja uma oportunidade de alguém que talvez esteja assistindo a gente e até tenha se tornado espírita, mas quando chega na parte de Jesus, fica ali, de dar essa oportunidade, de ter uma nova experiência pessoal, que é o que acontece nas experiências traumáticas da vida, né? Dá a oportunidade de uma nova experiência, de um novo referencial, para que o Cristo se apresente dessa forma. Muito obrigada. Vou passar para vocês só para as palavras finais. Não, a gente que agradece, né? E deixamos aqui os nossos votos de muito sucesso para esse trabalho, que ele prossiga, Larissa prossiga, trazendo para nós, resgatando esse conteúdo tão precioso, a figura de Kardec, que Jesus possa seguir inspirando vocês. Estão agora, né, numa nova etapa, num novo ciclo de vida também. Então contem aqui com o nosso carinho, as nossas vibrações à distância. Jesus vai nos colocando cada um num cantinho para cada um estar ali na frente que lhe compete de trabalho. E há aqueles que nos acompanham, nos ouvem. Que Jesus possa abençoá-los a todos. Nós estamos gravando aqui, não sei quando vai ao ar, mas nós estamos gravando aqui em dezembro, logo, logo está chegando aí o Natal, a lembrança de Jesus está viva em nossos corações, em nossas mentes, a gente sente essa suavidade no ar, e que a gente possa realmente criar uma relação com o Mestre de profundidade, que a gente sinta essa presença e aquela promessa imortal de que estaria conosco até a consumação dos séculos, que a gente queira também estar com Ele até o fim dos tempos. Muito obrigada, Larissa, pela presença, pela visita, pela conversa maravilhosa. A gente fica muito feliz de poder participar, de estarmos juntos, porque falar de Jesus, estudar a doutrina espírita é sempre uma alegria para todos nós, né? Então, desejo também que muita luz, né, no estudo, no trabalho, que tudo prossiga para todo mundo que ouve a gente, né, que sigam no estudo fortalecidos, com Kardec sempre nos orientando e também trazendo esse coração, né, o sentimento de Jesus que verdadeiramente pode transformar e nos tocar de uma maneira diferente. Então, um grande abraço a todos. Muito obrigada, bons estudos e até o próximo episódio.